Eu me chamo Eduardo Badu, fundador da comunidade Maria Serva da Trindade. Com alegria que nós estamos acolhendo o Actus aqui em nossa casa, em nosso território, onde Deus nos chamou para, de fato, exercermos o carisma de visitação. Gostaria de partilhar com vocês o tema: necessitamos de um novo Pentecoste. E gostaria de que se confirme tudo isso que os irmãos oraram aqui, para que possamos, de fato, ver o rio de Deus fluindo. Porque Deus, em 2016, como o Padre Fábio disse, Ele também nos deu uma moção profética. E essa moção profética fez com que essa música, que teu rio flua, surgisse. Por quê? Porque nós estávamos nutrindo dentro de nós o dom da unidade. Ocorre que o rio fluiu e acabou nos lançando fora da unidade. Um para um lado, um para o outro. Mas a moção profética que Deus coloca para nós é que nesse Actus Ele quer reunir o seu povo novamente. Para que possamos voltar a compor juntos. Para que possamos voltar e de fato tocar na glória de Deus, porque essa música ela é profética. Deus nos dava uma visão que do Cristo Redentor, coberto de uma nuvem, e lá do Corcovado fluía um rio. E ao fluir o rio, tocava em várias vielas, ruas, lugares. E nesse momento que a gente proclamou isso, tivemos a graça de proclamar essa profecia. O Evandro Nunes também veio confirmar, um irmão no público também que estava participando confirmou. E no momento que o Paulinho Sá estava ministrando para os músicos, essa melodia veio no João Vitor Mariano, no teclado, Felipe no violão. E depois Deus foi dando a moção de unir a missão, Comunidade Missão Rio de Deus, o Ilmar Quintanilha, a Comunidade Maria Serva da Trindade, o João Vitor, todo mundo, Betinho estava, e vimos o mover profético dessa música surgindo. Mas essa música precisa ser assumida por cada um de nós, porque o rio precisa voltar a fluir. E aquilo que o Ilmar disse, o que está impedido da fluidez desse rio é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Nós queremos crescer no nosso ministério mais do que o Senhor. Nós queremos, de fato, estar à frente do Senhor, quando Ele nos ordenou: vinde após mim. Eu que sou o Senhor, sou eu quem faço, vós sois meros instrumentos das minhas mãos. E Deus quer, de fato, hoje, fazer que o nosso coração venha fluir um rio de unidade, um rio de comunhão, um rio que, de fato, vai atingir inúmeras pessoas. Amém? Você toma posse disso? Então dá um glória a Deus bem alto. Fala para o irmão que está do seu lado: nesse dia, Deus requer de nós a unidade para que o rio volte a fluir. Amados, o tema de hoje dessa pregação é: necessitamos de um novo Pentecoste. Quem disse isso foram os bispos da Igreja do Brasil, da América Latina e do Caribe, na 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano. Os bispos deram um grito: necessitamos de um novo Pentecostes. E se nós queremos ter um espírito de unidade, nós precisamos ouvir, como o padre disse, aquilo que a igreja está dizendo para cada um de nós. E a igreja disse para cada um de nós no documento de Aparecida: para nos converter em uma igreja cheia de ímpeto e audácia evangelizadora, temos que ser de novo evangelizados e fiéis discípulos. A igreja nasceu do coração aberto de Jesus, onde jorrou sangue e água, mas antes de Jesus enviar a sua igreja ao mundo, Ele envia à igreja o Espírito Santo, para que de fato comece a evangelização. E hoje a igreja fala muito de evangelização, fala muito de uma igreja em saída, fala muito que nós temos que ir ao encontro das pessoas. Se a igreja está dizendo isso, é porque nós não estamos evangelizando. Quando a igreja não falava isso a todo momento, nós evangelizávamos.
Nós íamos para as ruas, nós íamos para as praças, nós íamos para as praias, e ali nós vimos a glória de Deus sendo manifestada. Tinha-se vários eventos, vários moveres, que nós não medíamos esforço para estar. Debaixo de sol, debaixo de chuva, ir para o acampamento da Canção Nova, mesmo sabendo que a água iria entrar na barraca, nós estávamos lá. E era alegria, era júbilo, nós tínhamos sede, nós queríamos Deus, nós queríamos comunicar o Deus que nós recebemos. Só que hoje houve uma ruptura. Aquilo que os profetas do passado, que ainda estão presentes, mas aqueles que nos precederam na fé, comunicar a cada um de nós, a nossa geração só está fazendo barulho e não está conseguindo transmitir o legado que eles deixaram para nós. Nós não estamos conseguindo impactar a geração de agora. Haja vista que no Brasil, em 2010, pelo censo oficial, nós éramos 64% da população católica. E hoje, 10 anos depois, nesse grande ato, onde nós não estamos conseguindo impactar os jovens, impactar as famílias, houve uma redução considerável. Nós somos hoje, o censo oficial de janeiro de 2020, 50% da população católica. Da população brasileira é católica, perdemos 14%. Nosso cardeal disse no dia 20, dia de São Sebastião, se o Brasil não se despertar, não acordasse para Jesus Cristo, para uma nova evangelização, nós corremos o risco de virar um país ateu. Por quê? Porque nós estamos numa pastoral de mera conservação. Nós queremos que as pessoas venham ao nosso encontro, nós queremos ficar nas sacristias, nós queremos ficar nos muros das paróquias, nós queremos ficar nos nossos grupos, nos nossos guetos, fechados, e nós não estamos nos abrindo aquilo que Deus quer para nós. Aquilo James ontem a gente partilhava, houve-se uma onda de falar, voltemos para o cenáculo. Isso foi terrível para nós, porque nós voltamos para o cenáculo no tempo que o cenáculo estavam com as portas fechadas. Nós voltamos para o cenáculo com o mesmo espírito de medo dos apóstolos que estavam com medo. Mas quando a igreja fala, volte para o cenáculo, é para voltar a fazer a experiência do cenáculo com as portas abertas, onde eu posso entrar, receber a glória de Deus e sair para comunicar aos outros. Mas o que nós estamos fazendo? Trancados no cenáculo, fazendo barulho, e esse barulho não atinge aquelas pessoas que estão perdidas lá fora. E nós estamos achando que nós estamos na vibe, que nós estamos surfando na crista da onda. Nós estamos achando que as coisas estão bem, estão indo bem. Não há mais choro, não há mais o entendimento que o altar é o lugar do choro. O altar é o lugar da imolação, o altar é o lugar do sacrifício, para que se torne o lugar da adoração. Para que de fato possamos, meus irmãos, atrair a glória de Deus. O Senhor está desejoso de derramar algo sobrenatural sobre a sua igreja. Mas nós estamos empatando, vamos colocar assim, impedindo com que de fato o Senhor derrame esse avivamento que nós pedimos. Para vocês terem uma noção, quando nós falamos de avivamento, nós falamos da graça e do efeito de gerar vida, de dar vida àquilo que já é vivo. Essa é a primeira definição de avivamento. Se eu de fato estou vivo, se eu de fato estou na presença, se eu de fato tive uma experiência com Deus, eu peço avivamento para permanecer, porque nós sabemos que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, nós vamos aprender pelo autor bíblico sagrado, que o Espírito veio e permaneceu. Hoje o Espírito está vindo e está indo embora, porque não encontra espaço no nosso coração para que ele venha permanecer agindo em nós. Esse é o primeiro ponto clássico de um avivamento. Desdobrando a realidade de avivamento, aí vem a segunda etapa,
é da vida aquilo que está morto, mas da vida aquilo que está morto lá fora, queridos. Porque aquilo que nós vivemos lá fora, aquilo que nós estamos vendo lá fora é fruto do que nós estamos vivendo aqui. Quando a igreja se despertar, o mundo se despertará. Quando a igreja se purificar, o mundo vai se purificar. Aí sim nós vamos começar a ver o efeito do avivamento de da vida daqueles que estão mortos, aqueles que estão lá precisando de uma ressurreição. Então, se nós ficarmos só nessa segunda etapa, que é uma onda do avivamento no Brasil, gerar vida àquele que está morto, nós vamos ficar andando 40 anos no deserto e não vamos ver nada. Porque o Senhor quer que nós primeiro possamos reativar a ação salvífica gerada em nós. E isso significa o quê? Tomar consciência do nosso batismo sacramental. Eu sou cristão católico. E o catecismo da igreja vai nos ensinar que o dom mais belo, mais magnífico de Deus é o batismo sacramental. Se eu tomo posse do batismo sacramental da sua nobreza, eu vou ser missionário. Se eu tenho consciência do que é o meu batismo sacramental, eu vou ter vida sacramental. Eu vou viver aquilo que o salmista hoje trouxe para nós, viver os mandamentos. É algo natural de estar congregado na casa de Deus, de pagar o dízimo, de estar numa pastoral, de estar no movimento. Ninguém precisa mandar. Isso é natural se eu sou batizado na igreja una, santa, católica, apostólica. Eu preciso exercer o munus pelo qual eu recebi. Isso é algo natural, mas só que nós não estamos vivendo o natural e queremos viver o sobrenatural. Queremos queimar etapas. Queremos voar quando a gente nem aprendeu a andar. Nós precisamos entender que a igreja está dizendo para nós que nós precisamos de fato, diante dessa profecia que é o documento de Aparecida, que pouco se fala em nossas igrejas, que pouco se fala em nossas dioceses, que pouco se fala, mas foi aonde houve o grito do leão rugindo. A igreja necessita de um novo Pentecostes. E vai dizer o documento de Aparecida, e a maior ameaça é o medíocre o pragmatismo da vida cotidiana da igreja, no qual, aparentemente, tudo procede com normalidade, mas, na verdade, a fé vai se desgastando e degenerando em mesquinhez. A fé vai se desgastando e se degenerando em mesquinhez. Disse ainda que para que sejamos autênticos cristãos, precisamos ter um encontro pessoal, amoroso com Cristo. A todos nos toca recomeçar a partir de Cristo, reconhecendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. O Papa Francisco está gritando, e é Pedro gritando, que nós precisamos levar a toda a igreja a experiência do batismo no Espírito Santo, de voltar a fazer seminário de vida. O Papa está pedindo que nós sejamos de fato essa corrente de graça, que nós voltemos à palavra de Deus, que nós voltemos à ousadia profética de evangelizar, de pastorear. Por que ele está dizendo isso? Porque nós nos fechamos. Nós nos fechamos. E nós não estamos levando as pessoas a ter esse encontro pessoal, amoroso, verdadeiro com Jesus. Uma pregação querigmática, cristianizar primeiro para depois catolizar. Nós precisamos dar a vida para os irmãos. Nós precisamos voltar, meus irmãos. Mas sempre quando tem essa palavra de volta, ela é muito perigosa. Porque se não tiver um alinhamento, ela pode prejudicar todo o processo de Deus. Voltar para onde, querido? Nós precisamos voltar para onde Deus nos quer, mas olhando em vista para frente, porque nós precisamos de fato voltar às experiências proféticas que Deus realizou na igreja, porque o nosso sacerdote, na missa da coleta, na solenidade de Pentecostes, eles rezam para nós.
Renovai, ó Senhor, os milagres, os prodígios, os sinais que outrora operava no início da pregação do Evangelho. Se nós queremos voltar, voltemos para os Atos dos Apóstolos. Voltemos por uma igreja cheia de vigor, cheia de ímpeto missionário, cheia de desejo de amor. O amor entre os irmãos convertia os outros. Ninguém passava por privação, ninguém passava por necessidade, ninguém dizia que eram suas as coisas que possuíam, mas colocava tudo em comum. Será que eu coloco o meu ministério em comum? Será que eu coloco a minha igreja em comum, a minha comunidade em comum, a minha pastoral em comum? Nós estamos vivendo os requisitos da igreja primitiva, ou nós estamos vivendo os requisitos da igreja que foi inaugurada pelos homens dos tempos de hoje? Talvez para alguns se assustaram no momento da aclamação do Evangelho, quando vê o dom da jubilação. Mas nós vamos aprender com Santo Agostinho, que ele falava que o momento da jubilação é o momento da aclamação do Evangelho. Antes dele pregar na Santa Missa, eles cantavam o aleluia e prolongavam o ai, via o cântico de jubilação. E vai dizer também que daí, desse cântico de jubilação, que surge o canto gregoriano. E as pessoas falam, caramba, eu tenho que voltar ao retorno, de voltar a cânticos gregorianos, canto não sei o quê, a missa tal, mas a gente não saía contra os dons e espíritos inefáveis, contra a graça do Espírito, porque não conhece a Gênese, não conhece a origem. Por isso eu tenho que voltar, mas voltar a Gênesis. Deixar vir o cântico de jubilação, o cântico novo. E quando ele pregava e ele falava, eu testemunhava. Gente, é Santo Agostinho. Ele falava que ele via congregações cantando com o dom da jubilação. E ele falava que às vezes dava até vontade de botar as mãos no ouvido porque o grito era alto. Mas algo que chamava a atenção nele, que ele via a conversão, mudança de vida em todos quem entoava esse cântico. E será que as pessoas estão vendo a mudança de vida, a transformação, essa conversão que o padre disse? Em nós, depois de cantarmos o cântico em línguas? Aí que está a diferença. As pessoas não estão se escandalizando com os dons, elas se escandalizam com a minha falta de fé, com a minha falta de compromisso, de não testemunhar aquilo que eu sou chamado a testemunhar. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está disposta, se for mulher, a permitir que o Senhor realize em ti uma obra nova, uma graça nova? Pergunta aí e vê se ele responde algo. Se está disposto. Nós precisamos entender que o Papa Francisco vai dizer que a Igreja Católica não é ONG. Nós não podemos ficar nos reunindo achando que a igreja é uma ONG beneficente. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo é para além disso. Nós precisamos entender que nós que estamos na igreja precisamos ter um encontro pessoal, amoroso, e não só ter esse encontro, mas comunicar aos outros. Eu não acredito. Me desculpe se você acredita, mas eu não acredito num batismo no Espírito Santo que não gere um desejo, um ardor missionário. Eu não acredito. Eu não acredito num batismo no Espírito Santo que não me dá vontade de evangelizar os outros, que não me dá vontade de compartilhar com os outros essa graça recebida, de não ficar doido querendo que todos conheçam Jesus, de querer salvar o maior número de almas. Eu não acredito nesse batismo no Espírito Santo. Agora, no batismo no Espírito Santo, que nos lança a missão, a evangelização, a paixão pelas almas, esse eu acredito. É esse que nós pedimos, ó Deus, nesse dia. Não podemos, queridos irmãos, fechar os olhos para uma grande realidade. Estamos testemunhando uma das piores eras do cristianismo no Brasil. Muitos cristãos católicos estão abatidos, sem ânimo, sem entusiasmo, sem alegria, sem ardor missionário. O pecado, infelizmente, foi relativizado e muitos não querem romper com o mal.
Em muitos corações não há vivência da fé, da esperança e da caridade, que são as virtudes teologais. Se eu quero ser santo, eu tenho que nutrir em mim as virtudes. Uma vida virtuosa. Às vezes nós queremos libertar todo mundo, profetizar e fazer isso, mas nós não buscamos viver o básico para que possamos ser santos, que é a fé, a esperança e a caridade. E nós precisamos entender que não são os dons que vão nos levar para o reino dos céus. O padre também disse na homilia, nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todo aquele que curar, que pregar, que falar no nome do Senhor tem o credenciamento para o céu, mas aqueles que tiveram uma vida virtuosa, que ouviu o Pai, que ouviu a palavra e colocou em prática. Nós precisamos entender que no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, em vários estados, a qual nós conhecemos, não há corações quebrantados, arrependidos, que chorem pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus familiares. Não há busca de conversão e santidade entre o povo de Deus. As reuniões de orações em inúmeras paróquias e comunidades são vazias, frias, mornas, sem vida, sem paixão, sem fervor para orar, jejuar, para fazer vigília. Nós reduzimos tudo. Até o cerco de Jericó, que era o grande assalto do Rosário, 7 noites e 7 dias diante de Jesus sacramentado, reduziu-se a poucas horas de oração. Reduziu-se agora para a campanha para arrecadar fundos, para ajudar nas melhorias das paróquias, para ajudar nas melhorias das comunidades, e não há mais um alinhamento de falar assim, Deus nos chamou a fazer o cerco de Jericó porque Ele quer que atinjamos isso. Não, agora é regra, no nosso calendário sempre tem que ter, porque todo ano a gente faz. E cadê a escuta profética para saber se é vontade de Deus para ter cerco de Jericó? Cadê a escuta profética para saber se é vontade de Deus para a gente continuar a fazer os nossos encontros? Nós estamos robotizando a nossa experiência de fé. Nós estamos reproduzindo o que a gente viu que deu certo nos outros. Mas será que Deus está nos pedindo para fazer campanha de oração? Será que o povo está preparado para se colocar diante de Jesus sacramentado em oração, em jejum, com um único propósito? Porque a igreja no cenáculo lá se reuniu com um único propósito. Mas hoje nós nos reunimos com inúmeros propósitos. E aí não tem a unanimidade que é requisito, uma condição sine qua non para que de fato o Espírito venha, ou seja, uma condição para a qual se nós não colocarmos ali, não vai realizar o que Deus quer para nós, o que nós queremos buscar. Nós precisamos entender que Deus quer que nós voltemos, mas que voltemos conscientes daquilo do lugar que não era que a gente parou, que a gente ficou estagnado, para que a gente possa recuperar esse tempo. Monsenhor Jonas Abib conversa muito, né, com o padre Rafael, e sempre quando brilha os olhos do padre, quando ele fala do padre Jonas, e ele sempre fala conosco, o padre Jonas, ele falava oração em línguas, olha em línguas no banheiro, olha em línguas no carro, andando, e hoje não, hoje nossos encontros a gente tem que falar assim, ora em línguas. Antes não tinha essa necessidade, as pessoas oravam em línguas, as pessoas profetizavam, as pessoas cantavam, se quebrantavam. Meus irmãos, isso é culpa minha também, porque hoje os nossos encontros, diante do mover profético, não tem mais espaço para escuta. Não tem mais espaço para Deus falar no meio do povo e falar aqui. Levanta-se torre de oração, levanta-se escuta profética, intercessão profética, mas não escuta, como o padre disse. Não tem a predisposição para escutar. Se Deus falou, vai vir um silêncio, Ele vai começar a falar no meio do seu povo. Ele até fala hoje, mas talvez a gente até não consegue perceber porque perdemos o costume de ouvi-lo. Perdemos o costume de dar espaço para que Deus possa falar. Antigamente não, eu sou novo, tenho só apenas 38 anos, mas eu tenho 21 anos de experiência do batismo no Espírito Santo. Que uma senhora que não sabia nem falar, analfabeta, vinha com a palavra de profecia, a glória de Deus descia, todo mundo ficava espantado e mudava o ritmo, o rumo do grupo. As pessoas pegavam lá, liam a palavra e traziam uma palavra profética, uma visão profética. Hoje a gente não vê mais.
Hoje não vê mais jovem audacioso de trazer uma palavra, de pregar, de anunciar. Está todo mundo que é fechado, tímido, sem vigor, sem esperança, sem graça, capaz de fazer com que possamos voltar a adorar o Senhor de todo o coração e entender que a casa de Deus é uma casa de oração. Entender que o primeiro ato da virtude da religião é a adoração, é o culto de latria. O culto de latria significa o culto da verdadeira máxima adoração a Deus. Hoje nós nem sabemos louvar a Deus. Nós nem sabemos que louvar é elogiar. Nós nem sabemos que a ação de graça é agradecer. Nós nem sabemos que a oração de súplica é pedir. Nós nem sabemos que intercessão é para interceder em prol do outro. A gente intercede por nós e a gente suplica pelo outro. Claro que Deus vai ouvir o nosso coração, mas nós precisamos voltar a essas práticas que eram naturais em nossos encontros. Se você não viveu esse tempo, queira viver esse tempo agora na sua vida. Não há desejo de se reunir para orar e meditar a santa palavra de Deus, nem sequer uma catequese renovada, bíblica, que leve as pessoas a um verdadeiro encontro com Cristo, ao ponto de cristianizá-las para depois catolizá-las. Nas nossas catequeses, se for perguntar às pessoas o que é a Sagrada Escritura, elas não sabem, não são ensinadas, não são educadas. Amados, nós precisamos entender o que Deus quer da nossa geração. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está entendendo a pregação? Fala aí o que ele está entendendo, o que ela não está entendendo. Se não estiver, fala, não estou entendendo nada. E aí você explica para ele e para ela. Deus está falando algo aqui que a gente vai ter que juntar os cacos para entender o que Deus quer falar. Ou melhor, entender o que ele está falando. A palavra sacrifício foi retirada do dicionário, do nosso dicionário, sob o pretexto, sabe de quê? Deus quer misericórdia, não sacrifício. E nós tiramos sacrifício do nosso calendário, da nossa agenda. Nós não sabemos mais o que é sacrifício, o que é renúncia. Muitos católicos, muitos de nós, sem buscar o sacramento da reconciliação, pois não há, infelizmente, convicção de pecado. Gente, em toda reunião de avivamento, um dos termos clássicos é convicção de pecado. Nós estávamos lá no Somos Um, ano passado, lá no Betinho, até partilhava com os irmãos, eu não sei nem se o Betinho viu, mas quando depois no final trouxe a pregação, a Ingrid e a Letícia começaram a cantar, Eu Navegarei, música antiga. Teve uma mulher que eu olhei, a mulher começou a gritar, eu vou morrer. No meio da assembleia. E deu um pulo e as pessoas abraçando, eu estava ouvindo o que ela estava falando. E depois ela falou que parecia que veio algo, a glória assim, ó, o peso da glória que veio. Gente, isso é natural, a gente vê encontros de avivamento. Ou que buscam avivamento, essa convicção de pecado. Esse desejo, de fato, a pessoa sentir a presença de Deus de tal forma tão grande, que a pessoa vai falar assim, que vai achar que já até morreu. Eu me lembro na casa de Israel, Vicariato Oeste, quando íamos lá para a renovação carismática católica, que eu começava a orar, teve um momento que pediram lá pela primeira vez para o seminário de experiência de oração, o primeiro seminário de vida do que eu fiz, depois do seminário de vida faz-se a experiência de oração. E aí na experiência de oração chamava pelo mês de aniversário. Gente, quando chegou o mês de fevereiro, o meu mês é agosto, o cara já caiu, já gritando, rastejando, nunca tinha visto aquele trem. Eu já fiquei bolado, já fiquei com medo. Mas daqui a pouco, começou a cantar, eu senti uma sensação de temor tão forte, uma presença tão forte que eu falei assim, eu vou ser o próximo a cair. Eu vou ser o próximo. Que você já confronta o seu pecado, tu fala, caramba, eu sou miserável, eu vou ser o próximo, eles vão botar a mão na minha cabeça, eu vou rastejar como esse cara, porque eu não estou na vontade de Deus. Tu fica ali, não é um medo, não, mas é um temor, é uma reverência, caramba, nunca senti essa presença. E no momento que oraram por mim, eu estava todo já travado diante dessa situação toda, aí trouxeram a palavra de ciência.
Senhor, quebra essa barreira que está no meu irmão, de tudo aquilo que ele vivenciou aqui e tal, começaram a falar. Naquele momento eu disse, Senhor, se tu estás aqui, se é da tua vontade, faça o que tu queres. Naquele momento eu repousei no Espírito. E eu lembro que cantava a música Renova-me. A gente lembra de tudo, né? Quando a experiência ela é concreta, a gente lembra. E a partir daquele momento mudou também a minha visão sobre essas realidades espirituais. Nós víamos várias coisas acontecendo naquela casa de Israel, que infelizmente naquela época depois foi fechado. Mas nós íamos em lugar ajudar a fundar grupo de oração. Em inúmeras paróquias aqui, eu ajudei a fazer o primeiro seminário de vida no Espírito para o surgimento de grupo de oração, estava lá como servo. Nós tínhamos aqui na forania, se reunia na primeira segunda-feira todos os grupos de oração da forania e era um clamor, era uma alegria, era uma bênção. Nós orávamos, nós escutávamos, nós ouvíamos Deus falando em profecia, a palavra de ciência, mas hoje os nossos grupos é um grupo de reza, não é um grupo carismático, não é um grupo que se deixa conduzir pelo Espírito, justamente porque nós perdemos a visão, nós perdemos a meta, nós não estamos mais vivendo aquilo que Joel profetizou. Derramarei naquele tempo o meu Espírito. E vai dizer que os anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Queridos, a geração de hoje, os jovens não estão tendo visão por causa dos anciãos que estão aqui, que era para educar os jovens, não estão conseguindo transmitir esse legado. Me desculpa porque essa é a grande realidade hoje. É muito fácil a gente falar que o jovem não quer nada. Mas em nenhum momento o padre Jonas pensou nisso, ele desbravou na evangelização. Padre Eduardo desbravou na evangelização. Padre Haroldo desbravou na evangelização. E foram desbravando, várias iniciativas que se tinha, cenáculos, rebanhões e tantas outras coisas. Hoje a gente vê as pessoas falando assim, caramba, tal denominação religiosa está fechando 3 estádios para fazer o encontro. Isso a gente via naquele tempo, todos os meses, Padre Jones e tantos outros fechavam vários estádios de futebol. Se nós não estamos fechando hoje é porque houve uma ruptura. Nós começamos a perder a ousadia profética. Nós não estamos experimentando verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós. A fé e a religiosidade de muitos foi se relativizando e durante esses 10 anos nós estamos vivendo um grande ato. Ou seja, um vazio onde nós não estamos vendo os grandes efeitos de Deus. Aquela parábola vai dizer, Papa João Paulo II, das 100 ovelhas, ele vai dizer que não tem mais aplicabilidade, porque 99 ovelhas no redil foram embora e uma só ficou. O padre disse que nós, naquele tempo da grande evangelização dos 1000, Padre Prado Flores, com evangelizar os batizados, que houve um grande ímpeto missionário, que começamos a evangelizar, nós queríamos ir atrás de um, só que agora nós temos que ir atrás de 99, não é mais de um, 99 que foram embora, e esse um que ficou, sou eu. Esse um que ficou na igreja é quem? É quem? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para o encontro dessas almas? O que nós estamos fazendo para assumir de fato essa conversão pastoral? O que nós precisamos fazer para que de fato possamos recuperar esses 14% que se perdeu? Claro que nós temos que evangelizar esses 50%, sim, porque quando era 64% da população do Brasil era católica, quando perguntava, quando ia na missa no domingo, reduzia para 28%. Ou seja, 64%. Aí quando você vai fazer a média, você não vê mais 64%, agora você vê o quê? 100%. Dos 100% dos católicos no Brasil, 28% frequentava a missa aos domingos. Então nós estamos vivendo um catolicismo meia boca.
Estamos vivendo um catolicismo que, de fato, nós não estamos assumindo, meus irmãos, assumindo aquilo que, de fato, nós somos chamados a ser. Aí fica a briga entre pastorais, briga entre movimentos, briga não sei o quê. As pessoas estão preocupadas como o outro reza, como o outro não sei o quê, mas não se preocupa com os perdidos que estão lá fora. Não se preocupa de evangelizar. Nós ficamos brigando. E nós, meus irmãos, graças a Deus, nós somos católicos. Meus irmãos, graças a Deus, eu sou de uma família protestante, meu irmão é pastor da igreja metodista, mas graças a Deus eu não sou protestante, eu sou católico. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque católico significa universal. Nós precisamos saber lidar com todos os dons e carismas, e isso só é possível na igreja católica, porque na denominação religiosa protestante, quem é carismático, é pentecostal, é uma denominação, quem é conservador é outra denominação, mas na igreja una, santa, católica, apostólica, nós vivemos todas essas experiências numa só igreja, sendo um só rebanho e tendo um único pastor. Então nós temos que parar com essa briga, nós temos que parar com essa realidade. Não, nós fazemos parte. Se você não é carismático, você vai para outra pastoral, outro grupo, outro movimento que vai contemplar. Você não precisa ir para outra igreja. Você pode permanecer aqui e viver. Ah, Badu, vocês gritam muito. Vai para outra pastoral que não tem grito, mas seja católico, seja santo, seja de Deus e ore para que de fato as pessoas se convertam. Vocês estão entendendo, queridos? Eu vou citar aqui Oswald Smith, que é um dos poucos autores assim que eu gosto de ler. Quando ele fala sobre avivamento, no livro Paixão pelas Almas, olha o que ele vai dizer do Brasil. Ele que fala lá do avivamento no Canadá e tantas outras coisas, olha o que ele vai falar do Brasil. Meu caro irmão, no Brasil ainda não se manifestou a verdadeira, real e profunda fome espiritual. Ele falou que não se manifestou ainda a fome espiritual. Ninguém está sondando o próprio coração em busca de Deus. As coisas materiais ocupam toda a área de nossa visão física e espiritual. As classes privilegiadas têm tanto conforto e tanto luxo que não sentem a mínima necessidade de Deus. Há pobres famintos, desabrigados, favelados, os miseráveis de corpo e espírito, que esperam dos políticos o que deveriam buscar apenas em Deus. Desmoronou-se o comunismo mundial, espatifou-se o conceito de virtude ditatorial, tirânica, seja da esquerda, seja da direita. Será que o povo não se desperta para a única esperança, que é Jesus Cristo? A única esperança do Brasil é Jesus Cristo. A única esperança do Brasil é o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo você pode receber não sendo de um movimento carismático. Porque o batismo no Espírito Santo é o próprio Senhor quem realiza. Porque vai dizer Lucas capítulo 3, versículo 16, João disse, eu vos batizarei na água, mas ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A Beata Helena Guerra vai falar que o lugar privilegiado de Jesus batizar no Espírito Santo é na Eucaristia. Então você na missa, você como com Jesus, logo tu é batizado no Espírito Santo. Aplauda o teu irmão. Nós somos batizados no Espírito, mas será que nós temos consciência disso? Será que nós temos consciência do sacramento, queridos? Eu estava na torcida Força Jovem do Vasco, desde 12 anos. Eu estava no baile funk, lá do A e lá do B. E o Betinho na Galocura. Eram amigos, né? Força Jovem e Galocura. E aí, diante de briga, aquela situação toda, houve uma briga, houve uma reportagem da antiga TV Manchete, a minha cara apareceu lá, o pessoal falou, Badu, sai dessa vida que você vai morrer. Eu tinha apenas 17 anos. Ia completar 18 anos. Entrei para fazer, vou resumir,
Entrei para fazer a primeira Eucaristia porque uma menina que eu namorava falou assim, eu quero casar na igreja. Então, para conquistá-la, eu falei, eu caso na igreja. Só que ela falou que eu tinha que fazer a primeira Eucaristia. Eu fui lá, mas minha família nunca foi católica. Minha mãe e meus pais frequentavam outra religião, mas nessa religião falava assim, pelo menos batiza na igreja católica, depois que eles tiveram a experiência de terem a experiência do protestantismo. E aí eu vi a transformação na minha casa. Por isso que às vezes eu não brigo e as pessoas falam assim, o irmão tem que ser católico, mas na minha casa eu vi a minha família saindo das trevas, indo para a luz, sem conhecer o catolicismo. Eles conheceram direto a denominação religiosa protestante. Na casa do Betinho e tantos outros, tantas pessoas estão vivendo isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi as imagens. Já falei assim, isso eu já conheço. Eu ia para outras religiões e tal. E aí, diante daquela situação toda, eu falava assim, isso daí eu conheço. E eu falei assim, caramba, isso eu vi lá, essas imagens. E eu não queria entrar, mas falaram assim, não, a catequese é na outra salinha. Aí fui lá, faltava um mês. Não sei se os padres estão aqui, se os coordenadores de catequese teriam essa loucura. Mas a catequista, na época, faltava só um mês para a catequese. Quando ela viu que era o Badu que estava ali, o Espírito falou, não perca ele. É a oportunidade. Você tem que ser um Ananias na vida dele. Deixa ele fazer. E ela falou assim, você tem que estudar aqui um questionário, para fazer um questionário. Eu comecei a estudar, quando eu fui lá o questionário, ela, vou deixar você fazer. E comecei a fazer um mês só, eu comendo o livro que eu tinha que cumprir aquele trato com a minha ex-namorada, com a menina que eu namorava na época. Quando cheguei para me confessei. Caramba, sem convicção de pecado. Não sabia de nada, estava aprendendo. Mas quando chegou o dia da primeira Eucaristia, que o Padre Antônio Garcia Alonso, de saudosa memória, disse, corpo de Cristo, eu fui batizado no Espírito Santo no fogo. Sem conhecer o movimento carismático. Quando voltei para o banco, comecei a chorar. Comecei a chorar e Deus foi falando comigo. Naquele momento eu não sabia o que era ser consagrado a Deus, mas eu falei, eu me comprometo na evangelização dos jovens. Eu rompi com tudo sem ninguém pedir para eu romper. Eu deixei de ir para jogo, eu saí da torcida organizada, deixei de ir para baile funk, deixei de beber, deixei de fazer tantas coisas. Inclusive terminei o namoro, porque o namoro era todo errado. Eu estava tão chapado de Deus, eu queria Deus. Rompi com tudo, comecei a pregar no grupo jovem. Daqui a pouco já me colocaram como coordenador. Daqui a pouco eu era catequista. Daqui a pouco o padre falava assim, quem quer ajudar na igreja? Só tinha gente de cabelo branco, eu era o único jovem que estava lá no sábado lavando, pastoral de teatro, tocava na música, fazia de tudo. Grupo de oração, núcleo. Onde não tinha, o que eu podia fazer, eu ia fazer. Por quê? Eu dava minha vida pelo Vasco, eu dava minha vida aí fora, mas agora que eu tive a experiência com Deus, eu tinha que dar ainda mais para o Senhor. Mas aí, meus irmãos, depois eu fui perceber que 10 anos depois Deus me chamou para fundar a comunidade Maria Céu Trindade, sem eu saber, gêmeos, sem eu saber, nós queríamos estar reunidos e evangelizar. Mas quando o padre que me acompanhava falou, vamos ver se é um carisma, e começou a falar qual é a página do Evangelho que te inspira, e eu comecei a falar, visita de Maria Isabel, e nós queremos sair apressadamente, nós queremos levar o batismo no Espírito Santo por meio de Maria, nós queremos visitar a Isabel que está na reclusão, nós queremos batizar o João Batista no ventre. Começamos a falar aquilo, ele faz a história de salvação, e na história de salvação eu fui descobrir que o dia da minha primeira Eucaristia foi dia 31 de maio, dia da visita de Maria Isabel. 10 anos depois, Deus me chamou a fundar uma comunidade que tinha esse carisma, sem eu saber. Fala para a pessoa que está do seu lado, os desígnios de Deus na sua vida vai se realizar. Há um propósito de Deus em nossas vidas, não é imitação. Eu não posso querer ser fundador, eu não tenho condições de fundar nada, porque se fosse da minha mente, eu já teria rapado o pé de tantas perseguições. Tu não pode evangelizar, tudo que tu faz é reclamação, é perseguição. Tudo que você vai fazer, você não é acolhido na igreja a qual você é gerado. E tantas situações, e quem sabe nós sabemos disso. Todos os dias é uma notícia, todos os dias é alguém falando mal, todos os dias tem que justificar isso. Se não fosse de Deus, já tinha rapado, já tinha metido o pé. Mas eu creio que os desígnios de Deus, os propósitos de Deus são irrevogáveis e ele vai se cumprir, quer que seja agora ou amanhã, mas ele vai se cumprir.
E nós precisamos acreditar. Podem falar, e é bem-aventurança. O padre disse: dai-nos a graça de bem-aventurança quando vos caluniarem. Caluniarem, fique bem claro. Porque a difamação é algo que você praticou e a pessoa fala do seu pecado. É um erro, mas você tem uma culpa. Agora, a calúnia é quando a pessoa inventa toda sorte de mal contra vós. Por causa de Cristo, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Grande será a vossa recompensa. Os amigos que na mesa sentaram-se contigo serão os que vão virar à mesa e querer te enterrar. Mas o desígnio de Deus precisa permanecer. O propósito de Deus precisa permanecer. E nós não podemos deixar de olhar para Deus, porque nós cremos que quando o avivamento chegar em nós, vai atingir todos aqueles que nos perseguem. Vai atingir todos aqueles que nos caluniam. E nós não estamos contra ele. Se nós estamos orando, é em favor deles. É em favor que eles creem, que eles cresçam, que a graça de Deus os alcance. Então nós precisamos ter visão. Permaneça. E por fim, há um grito da igreja. Necessitamos de um novo Pentecoste. Necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades, dos povos, para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido nossa vida de sentido, de verdade, de amor, de esperança, de alegria, de tudo. Nós precisamos invadir, gente, as paróquias. Os padres querem isso, estão esperando isso de nós. Uma ação missionária para atingir toda a paróquia, porque eu creio que o avivamento acontece primeiro na igreja, ela não acontece fora. Nós precisamos fazer com que nas paróquias surjam pessoas batizadas no Espírito Santo que saiam em missão junto conosco. Você na sua pastoral, no seu movimento, precisa se colocar disponível para ter o sacerdote e falar: padre, vamos fazer uma ação missionária, vamos para as ruas. Gente, eu não estou falando do carisma Maria Céu e a Trindade, não. Eu estou falando de uma grande urgência para a igreja. Precisamos, de forma urgente, sermos evangelizados novamente. Prado Flores, ele vai dizer: se você quer ser um evangelizador, que pregue na força da palavra, no poder da palavra e na força do Espírito Santo, você precisa ser evangelizado no poder. Se você ainda não foi evangelizado no poder do Espírito, seja hoje. Se você não foi inflamado ainda no Espírito, nessa graça salvífica, nesse entusiasmo, seja agora, porque a igreja não fala mais de evangelização, a igreja fala agora de uma nova evangelização, e a evangelização ela nasce com Pentecostes. A nova evangelização ela nasce com o quê? Fala com a pessoa que está do seu lado: com um novo Pentecostes. Meus irmãos, a igreja está falando agora, é um novo, é para esse tempo, é para agora, e eu quero ser protagonista desse tempo, eu quero contribuir com a transformação das almas, eu quero ter o meu nome sem medo algum, porque a Santa Teresinha do Menino de Jesus, ela disse que queria ser santa e santa de altar, e o Gil também diz isso, né, Gil? Gil já tem até a foto dele, como que vai estar no altar. E eu também. Fala para o professor do seu lado: já parou para pensar nisso? De ser santo, de ser santa. É necessário, queridos irmãos, que nós possamos entender. E aqui, meus irmãos, cara, agora eu quero falar aqui para todos, mas eu quero chamar a atenção dos profetas que estão aqui, daqueles que pregam para nós. Quando a igreja fala que nós precisamos, olha o que a igreja está falando: para nos converter em uma igreja cheia de ímpeto e audácia evangelizadora, temos de ser, de novo, evangelizados e fiéis discípulos. A igreja que está falando. Conscientes de que nossa responsabilidade pelos batizados que deixarem essa graça de participação no mistério pascal e de incorporação no corpo de Cristo, sob uma capa de indiferença e esquecimento, é necessário cuidar do tesouro da religiosidade popular de nossos povos, para que nela resplandeça cada vez mais
a pérola preciosa que é Jesus Cristo. Aqui está falando que a nossa devoção tem que ser cristocêntrica, a nossa adoração cristocêntrica. Por mais que nós temos uma religiosidade, uma devoção, um devocionismo, tem que estar dentro, Cristo tem que ser o centro. E vai dizer, é preciso fortalecer a fé para encarar sérios desafios, pois estão em jogo o desenvolvimento harmônico da sociedade e a identidade católica de seu povo. E vai dizer o seguinte, que nós precisamos de fato recomeçar a partir de Cristo e reconhecer e seguir sua presença com a mesma realidade e novidade, o mesmo poder de afeto e persuasão e esperança que teve seu encontro com os primeiros discípulos à margem do Jordão há 2000 anos. A igreja está falando, volta para a experiência primária, volta para a experiência dos primeiros apóstolos. Não estariam os bispos falando, nesse ano de um novo Pentecoste, que eu chamo a atenção de todos, sobretudo dos profetas, dos sacerdotes que estão aqui. Não estariam os bispos constatando aquilo que o profeta Ezequiel e Isaías testemunharam no período em que o povo de Israel havia sido exilado, expulso de sua pátria e se manteve no cativeiro babilônico? O exílio foi o maior desastre, mas deste desastre nasce no coração do profeta Ezequiel a ideia de que mesmo na miséria, Deus é fecundo. E o povo eleito do Senhor voltará à terra, como vai dizer Ezequiel 37. Ele vai dizer, Ezequiel 36, haverá um novo êxodo. Vai dizer Ezequiel capítulo 34, haverá um novo Davi. Vai dizer Ezequiel capítulo 40 ao capítulo 48, surgirá um novo templo. Vai dizer Isaías 43 até o 45, e o profeta Isaías vai dizer, e vai haver perdão dos pecados. Vai dizer também o retorno à pátria, um retorno à terra, Isaías 48, e ele também fala de um novo êxodo, quando Deus libertador dará fim ao cativeiro e conduzirá o povo de volta à terra prometida, Isaías 43. Mesmo diante de grandes ruínas, o profeta Isaías fala do deserto que vai voltar a florir, da tristeza que vai dar lugar à alegria, do medo que dará lugar à luz, e Deus libertará os cegos, os coxos, os mudos de suas doenças. Eu não tenho dúvida, queridos irmãos, que os sucessores dos apóstolos da Igreja da América Latina e do Caribe estão profetizando a libertação dos filhos de Deus do cativeiro babilônico atual e o surgimento de um tempo de graça e de bênção. Por isso que nós precisamos, e vai dizer o documento de Aparecida, este é o mandato do Senhor para nós, de ir e fazer discípulos, e deseja que, de fato, a Igreja da América Latina e do Caribe se desperte para um grande impulso missionário. Não podemos de aproveitar essa hora da graça, necessitamos de um novo Pentecoste. Por isso Deus está procurando homens e mulheres, casados, solteiros, clérigos e religiosos e leigos nos últimos 10 anos, para fazerem parte de um corpo profético, que reunidos em diversas regiões do Brasil, possam voltar a orar, clamar, buscar a Deus, se arrepender de suas más condutas, a fim de que haja o cumprimento da profecia do avivamento em nosso Brasil. Ocorre que alguns irmãos e setores da igreja não compreenderam que o clamor que por um avivamento em nossa nação está saindo do coração de um povo sofrido, humilhado, necessitado. É o mesmo grito que saiu dos pulmões dos nossos bispos em Aparecida, no documento de Aparecida. Necessitamos de um novo Pentecoste. Podemos dizer que avivamento é o que aconteceu com o profeta Ezequiel. No capítulo 37, a mão do Senhor estava sobre ele, o arrebatou em espírito e o colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. O Senhor fez circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície, ou seja, estavam mortos, inteiramente secos. O Senhor Todo-Poderoso disse ao profeta: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Adonai, responde o profeta, só vós o sabeis.
O profeta é consciente que não tem poder algum para produzir avivamento, para fazer acontecer. Ele sabe que avivamento é obra de Deus pelo seu Espírito, por meio da palavra. É o poder irresistível de Deus, é a santidade assombrosa de Deus, tocando as nossas vidas, tocando a nossa terra. Eu não posso produzir avivamento. Infelizmente aqui no Brasil, avivamento tornou-se encontros, avivamento tornou-se reuniões, mas avivamento é para além disso, é o mover profético de Deus, é Deus tocando a terra, sarando a terra, é o Senhor sendo grande, é Ele sendo o Senhor da igreja, é Ele sendo vitorioso na igreja, é Ele tendo a governabilidade da igreja. Avivamento, querido, é aquilo que nossas almas pedem, é aquilo que o nosso coração está ali gemendo, pedindo, ansiando. Eu quero um avivamento, eu quero um avivamento, e eu creio no avivamento. Pode zombar de um avivamento, pode falar de mal do avivamento, mas eu creio no genuíno avivamento que irá tocar a sua igreja, que irá tocar a nossa carnalidade, que irá fazer de fato com que os ossos secos possam voltar a viver. Esses ossos secos não estão mais aqui dentro, estão lá fora. E cabe a mim e a você voltar, ir em direção a eles, para que de fato eles revivam, para que de fato eles voltem. Não há avivamento, querido, sem a palavra de Deus. Padre Jonas da Bíblia. Não, meu nome é Padre Jonas Abib. Não, teu nome é Padre Jonas da Bíblia. Porque ele nos ensinou a voltar à palavra de Deus. Eu quero ser reconhecido, claro que numa menor proporção do que ele, mas o Eduardo Badu da palavra de Deus. Muitos profetas se apartaram da palavra, não tem intimidade com a palavra, não tem comunhão diária com a palavra, e nós precisamos hoje assumir esse compromisso, primeiro em mim, Senhor, primeiro no altar, primeiro no palco, primeiro no microfone, para que esse avivamento atinja todas as regiões. A começar em mim, quebra meu coração, gente. A começar em mim, renova-me, Senhor. Eu preciso voltar para a intimidade da palavra, eu preciso voltar ao jejum, à oração, eu preciso voltar à adoração, me esconder na presença de Deus, me humilhar diante da presença de Deus. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele cresça, eu diminua. Eu quero estar encoberto da nuvem. Eu quero voltar a ter aquelas experiências doidas e loucas, que as pessoas falavam até fanático, tu é doido. Eu quero voltar a ser reconhecido como louco, um doido de Jesus. Mas nós precisamos voltar, queridos. Ori alabassore canta labas. Duri canta labassore recanta labandori anda labassore recanta laba. Ori canta labassore recanta labas. Poderá esses ossos voltar a viver? Só Tu sabes, Senhor. Eu não tenho poder de produzir avivamento. Eu não tenho poder de falar quando o avivamento virá. Só Tu sabes. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. E o profeta obedeceu e começou a profetizar. Ossos secos, ossos ressecados, voltai à vida. Começaram a se juntar, houve um barulho ensurdecedor. Começaram a ter nervos, começou a dar liga, começou ali a se juntar o corpo, todavia não tinha o Espírito. Profetiza, filho do homem, peça que venha o Espírito. Mais uma vez o profeta insistiu e obedeceu, escutou com atenção. Ele teve a predisposição de ouvir e disse: vem, ó Espírito do quarto canto dos céus. Vem, Espírito Santo do quarto canto dos céus. E aqueles que estavam lá
era só ossos, era um cemitério, agora se transformou em corpo, agora voltou tudo normal, e agora eles se colocaram de pé, como um grande e imenso exército do Senhor. O avivamento veio sobre aquele lugar, e o Deus disse ao profeta: esse é o povo de Israel, eles se encontram assim, eles se encontram dessa maneira, e cabe a você agora a profetizar, para que o Brasil experimente um avivamento genuíno, para que o Brasil seja purificado, para que as nossas igrejas sejam purificadas, para que saia do meio de nós a corrupção, o adultério, toda a mentira, tudo aquilo que nós temos permitido. Agora é tempo de purificarmos, agora é tempo de voltarmos, agora é tempo de profetizarmos. Vem, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, que volte o choro, que volte as lágrimas, que volte os gemidos, que volte tudo, mas que possamos agora experimentar a glória de um novo Pentecostes, a glória de uma nova graça. Nós queremos hoje pedir, ó Deus, que Pentecostes aconteça, que o novo Pentecostes aconteça. Volte a profetizar, querido, da maneira que você está. Volte a profetizar sobre esse povo. Volte a profetizar sobre os jovens. Volte a profetizar sobre as famílias. Eis que se inaugura um tempo novo. Eis que o Senhor está reativando a nossa experiência com Ele. Eis que as portas do céu se abrem. Eis que a nuvem de glória vem sobre nós. Eis que a chuva volta. Eis que ela volta e toque a terra, e a semente vai florir. O tempo de graça, a sequidão das nossas vidas, vai aparecer as plantas, vai fluir um rio novo. O nosso coração de pedra dará lugar ao coração de carne. O Senhor colocará em nós o Espírito novo. O Senhor irá renovar, o Senhor irá transformar, o Senhor irá reinar em nossas vidas.